Olá, alunos. O livro de vocês, Convergências Matemática, na página 58. Forma fracionária, forma decimal e porcentagem. Ok? Então, é isso que a gente vai ver este assunto aqui na página de número 58. Então, vamos fazer uma leitura, Eu vou explicando para vocês, tá bom? Então, acompanhe uma aula. Forma fracionária, forma decimal e porcentagem. Então, esses aí, pessoal, são as formas em que a gente pode estar representando um número racional, Sabemos que o nosso estudo aqui já é dentro do conjunto dos números racionais e com isso vamos ver as suas várias formas de representação, ok? Você sabia que Marte é um dos planetas do Sistema Solar que mais se assemelha à Terra? Não sabia? Tá bom, então vocês ficam sabendo agora. Assim como a Terra, Marte possui, por exemplo, 4 estações do ano, calotas polares, vulcões e cânions. Veja outras informações. A medida da temperatura ambiente em Marte varia de menos 153 graus Celsius a 20 graus Celsius. O dia em Marte é um pouco mais longo que o da Terra, com 24,623 horas. Marte possui cerca de 1/10 da medida da massa da Terra. A medida da área de Marte corresponde a aproximadamente 28% da medida da área da Terra. Vocês observam que aqui nós temos várias formas de representação do número decimal. Aqui nós temos um número inteiro, menos 153, e aqui nós temos também outro número inteiro. Tá? Aqui, 24,623 é um número racional, ele está expresso na forma decimal. Você observa que a partir da vírgula tem casas decimais. Essa outra representação aqui é o que nós chamamos de fração. Tá? Ele está sendo representado na forma fracionária, 1/10. E este exemplo, 28%, é o que nós chamamos de porcentagem. Tá? Então, temos essa informação e por meio dessa informação vamos verificar o restante do nosso conteúdo. Os números, não apenas o número, porque não é apenas um, são vários. Então, os números os números nos auxiliam a compreender as informações apresentadas. Tente imaginar uma maneira de expressar, por exemplo, a medida da temperatura em Marte, sem a utilização dos números menos 153 e 20. O número 1/10 está escrito na forma fracionária. Tá? Esse aqui, menos 153 e o 20, eu posso representar, tá? Se porventura eu quiser representar na forma de fração, isso aqui vai ser igual a 153, Vou colocar aqui nessa folhinha, menos, 153 sobre o 1, o denominador 1. Por quê? Porque 153 dividido para 1 vai ser o próprio 153, tá ok? O 20, eu posso representar assim também, olha, na forma fracionária, 20 sobre 1. 20 numerador, o 1 denominador, ok? Então, vamos aqui. 1/10, forma fracionária, como já expliquei para vocês. Já os números 24,623 e 28% estão escritos na decimal, que é este aqui, na forma decimal, e como porcentagem, 28%, porcentagem. Mas também pode ser escrito na forma fracionária. Todos esses números poderemos copiar na forma fracionária. Então, veja só. Nós temos aqui 24,623. Para copiarmos na forma fracionária, vamos pegar este número e colocar no numerador da fração sem a vírgula. Você observa que está sem vírgula, correto? Então, esse número eu coloquei para cá, eu trouxe ele sem vírgula. Só que você observar, nós temos à direita
da vírgula, nós temos 1, 2, 3 algarismos, né? Se nós temos 3 algarismos, então aqui no denominador vai ser o número 1 acompanhado de 3 zeros, tá ok? Então, 24,623 é o mesmo que 24.623 milésimos. E a porcentagem? Porcentagem, quando a gente fala porcentagem, é uma determinada quantidade de 100. A cada 100, tira determinada quantidade. Por exemplo, 28% de 100 reais é 28 reais. Então, eu posso dizer que 28% é 28 de 100. É isso? Então, 28 de 100 eu posso estar representando na forma de fração, onde o 28 vem a ser o numerador e o denominador o número 100. Por exemplo, se eu quiser expressar 5%, tá? 5% é o mesmo que 5 sobre 100. Ok? Então, vamos para a próxima. Os números no décimo, 24.623 milésimos e 28 centésimos, pode ser representado por meio de uma divisão de dois números inteiros com o divisor diferente de zero. Quando eu falo divisor, na fração, é este número aqui embaixo, que nós chamamos de denominador. Não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Certo? Então, todo número que pode ser escrito como quociente de dois números inteiros com o divisor diferente de zero é chamado de número racional, tá? A palavra racional vem do latim ratio, que significa razão. Os números inteiros menos 153 e 20 também podem ser escritos na forma de fração. Como mostrei para vocês, menos 153 é igual a menos 153 sobre 1. 20 é o mesmo que 20 sobre 1, tá? Logo, menos 153 e 20 também são números racionais. Todos os números inteiros podem ser escritos na forma de fração. Portanto, os números inteiros também são números racionais, porque eles estão dentro do conjunto dos números racionais. Os números naturais também são números racionais, tá? Aqui está perguntando e pede para justificar. Olhem só. Quando eu pego aqui o conjunto dos números naturais, tá? Depois dele, nós estudamos o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, certo? Então, vocês observaram, no nosso estudo do conjunto dos números inteiros, que esse conjunto Z, ele é formado por todos os elementos naturais mais os opostos. Então, se é formado por todos os elementos naturais mais seus opostos, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E agora, o conjunto Q, né? É o conjunto dos números racionais. Quem está dentro dele? Os naturais e os inteiros. Ou seja, todos os números naturais e todos os números inteiros são números racionais. Tudo bem? Continuando, agora na página de número 60, tá? Vocês passam aí para as próximas páginas, número 60. Vamos ver aqui a questão dos números racionais na reta numérica, né? A gente já viu os números racionais, a sua forma de representação. Agora vamos ver como faremos para encontrar, certo, este número na reta numérica. Então, já estudamos como representar números inteiros na reta numérica. Números inteiros, né? À esquerda do zero, vocês lembram que tinha os negativos e à direita os números positivos. Beleza. Agora, representaremos, por exemplo, os números racionais. 1/4, menos 3,5, 5 terços e menos 2,4.
Então, esses números racionais iremos representar na reta. Então, veja só. Vamos primeiramente pegar aqui o número menos 3,5. Está localizado entre os números menos 4 e menos 3. Menos 3,5, tá, pessoal? É o mesmo que menos 3 somado com meio, que é 0,5. Então, e todos negativos, né? Claro que esse número aqui é negativo. Então, é o mesmo que menos 3,5. Se você observar aqui, olha, nessa reta, menos 3, aí vocês lembram que para a esquerda vem menos 4, depois menos 5, menos 6 e assim por diante, na reta dos números inteiros. Então, temos a reta numérica, menos 3 e menos 4, logo, menos 3,5 está exatamente entre o menos 3 e o menos 4, tá? Temos aqui menos 3,5. E um quarto? Um quarto, você vai pegar o inteiro, o 1, e dividir por 4, né? Um quarto. Então, você observa, olha, um quarto é positivo, então ele está entre 0 e 1, certo? Se ele está entre 0 e 1, e aqui nós temos o número 4 no denominador, então vamos dividir em 4 partes iguais, olha, 1, 2, 3, 4, beleza? Então, cada uma desta parte corresponde a um quarto. Um quarto, mais um quarto, 2 quartos, mais um quarto, 3 quartos, mais um quatro quartos, né, que corresponde à parte inteira, que é o 1, tá? Se, por exemplo, for colocar aqui no meio, vai ser o mesmo que 2 quartos. Onde você simplificando 2 quartos, vai ser igual a meio, né? Passando mais para frente, tá? Observe aí a reta numérica. Aqui, à esquerda do zero, nós temos o sentido negativo. À direita do zero, temos o sentido positivo. Então, é muito importante olharmos, né, e fazermos uma observação, tá? No que se diz respeito, né, aos números, se ele é um número positivo ou se é negativo. Se ele for um número positivo, então você vai saber que na reta ele está à direita do zero. Se ele for um número negativo, aí você já vai observar que ele está à esquerda do zero aqui na reta numérica, tá? Então, vamos esses outros números aqui. O número menos 2,4 fica entre os números menos 3 e menos 2. Dividimos esse intervalo em 10 partes iguais e indicamos o ponto correspondente à quarta parte, no sentido negativo. Porque aqui, olha, 10 partes porque vale 1/10 de um inteiro, a distância entre um número aqui, por exemplo, entre uma marcaçãozinha dessa aqui e outra. Tudo bem? Ele pegou entre menos 2 e menos 3, dividiu em 10 partes iguais. Então, por exemplo, aqui fica menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3 e aqui menos 2,4. Tudo bem? Então, ele foi e marcou aqui logo menos 2,4. E assim por diante. Se você for observar aqui vai ficar 2,9, menos 2,9 e depois em o menos 3, que é o número inteiro. Outra maneira de determinar sua localização é utilizando frações. Menos 2,4 é igual a menos 2, tá? E 0,4 é o mesmo que 4/10. Onde 4/10, você simplificando por 2, 4 dividido por 2 dá 2, né? E 10 dividido para 2 é igual a 5. Então, nós temos aqui menos 2 e 2/5. Essa questão dessa divisãozinha, pessoal, que estou falando, é o seguinte. Aqui, 4/5. 4/5 não, 4/10, né? Porque, olha,
0,4 é o mesmo que 4 décimos, tá? 4 décimos, o 4 e o 10 são números pares, então dá para a gente simplificar numerador e denominador por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2, e 10 dividido por 2 é igual a 5. Por isso, aqui ficou 2 quintos, tá? E essa aqui é a parte inteira, menos 2 e 2 quintos. Aí daí o que você faria, se é 2 quintos? Você já iria dividir em 5 partes. Olha, logo dividimos o intervalo entre menos 3 e menos 2 em 5 partes iguais. Indicamos o ponto correspondente à segunda parte no sentido negativo. E você observar, olha, ele dá exatamente, né, nesta parte, o mesmo tamanho. Tá ok? Vamos ao outro lado. Nós temos aqui, como o número 5/3 possui o denominador menor do que o numerador, podemos escrevê-lo na forma mista. Tá? O que é a forma mista? Vai ter um número inteiro e uma fração. Olha, 5 dividido para 3. Quantos 3 cabe dentro de 5? Apenas 1, né? Então, vai ficar 1 vezes 3, 3. Então, 5 menos 3, 2. Esse quociente vai ser a parte inteira, correto? Esse número que sobra e o divisor vai formar a fração. Divisor, ele é correspondente ao denominador, né? Então, esse número 3 vai ser o denominador. E esse resto vai ser o numerador. Então, nós temos aqui que 5/3 é o mesmo que o inteiro e 2/3, tá? O inteiro e 2/3. Como que a gente vai encontrar, né, esses 2/3? Vamos observar aqui a reta, tá? Como 5/3 é igual a 1 inteiro e 2/3, ele está localizado entre 1 e 2. Dividimos esse intervalo em 3 partes iguais. Olha, 3 partes iguais. E indicamos o ponto correspondente à segunda parte, no sentido positivo, porque esse número é positivo, certo? Então, dividimos entre 1 e 2, foi dividido em 3 partes iguais, e está aqui 5/3, tá? Opa, com licença aqui. Foi dividido em partes iguais, entre 1 e 2, tá? Em 3 partes iguais, olha. Tá? 3 partes iguais. Beleza? E aí indicamos essa numeração. Mas primeiro... Ah, tá. Deixa eu só retornar aqui. Falei em número mistos, né? Então, nós temos aqui o número 1, é uma parte inteira. E o 2/3 é a parte fracionária, né? Que é um número racional. Então, isso aqui nós dizemos que é um número misto, porque ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Tá ok? Então, agora eu quero, né, que vocês observem na próxima página, que é a página 61, tá? Só a questão da reta. Aqueles números que nós estudamos agora, vocês irão vê-los na reta. Olha, menos 3,5, menos 2,4, 1/4, que já é um número inteiro. Aliás, um número inteiro não, desculpe, né? Ele é um número racional. Ele é um número positivo. Por que positivo? Porque ele está à direita do zero. E nós temos aqui 5/3. Tá ok? Então, estão aí localizados na reta numérica. Tá? Agora, prestam bastante atenção, né, na descrição aí no portal,
que não são todas as questões que vocês irão resolver, mas irei passar aqui umas atividades para vocês fazerem. Um abraço a todos e até a próxima aula.